Pessoal, eu vou compartilhar a tela do jeito que eu faço aqui, aí onde vai ficar parte do slide, né, que eu estou apresentando, e parte vai ficar o layoutzinho aqui do Google Meet, tá? Eu prefiro assim porque eu consigo enxergar o que o pessoal está escrevendo e, ao mesmo tempo, eu vejo, né, os slides. Pode ser assim? A turma está enxergando bem os slides? Aqui está tranquilo. Chegar bem. Tudo bem. Tá. E o som? Perfeito também. Ah, que bom. Marcelão, beleza, cara? Fala, Nelson. Tranquilo? Saudade, cara. Saudade. Bons tempos de FCT Unesp. Eu lembro disso. Que bom, que bom. Infelizmente faz tempo, né? Faz um pouquinho, né? Talvez muita gente dessa sala nem tivesse nascido vacilar. Não. Não, acho que não. Não é assim também, não. É isso aí, Nelson. Pessoal, eu espero, assim, poder fazer uma exposição aí que contemple, né, a expectativa de vocês. Agradeço muito aí esse voto de confiança, né? O minicurso teve bastante inscritos, né? E eu fiquei bastante feliz com isso. É sinal que as pessoas têm interesse em estabelecer esse diálogo entre a geografia e a música, né? Como a gente vai ver, é um diálogo que ele está crescendo, mas ele ainda é recente, no caso do Brasil, né? No mundo aí já existe algumas experiências, publicações, né? Pessoas já vêm fazendo isso, mas aqui no Brasil ainda é recente, e a gente até vai ver um pouco, né? Por que é recente, né? E antes, assim, o Marcelo adiantou aí, né? Eu, assim, como acho que a maioria, né, que está presente aqui, eu estudei também, né, na Unesp, de Presidente Prudente, né, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, né? Fiz meu mestrado, meu doutorado aí, também, e fui professor aí do curso de Geografia durante uma fase, né, professor substituto, bolsista, né, professor bolsista. Fui professor na UFG, né, na Universidade Federal de Goiás, e fiquei 5 anos na Unesp de Ourinhos, como professor, e hoje eu estou no Instituto Federal, campus de Birigui, né. Eu sou de Araçatuba, e minha vontade foi sempre morar na minha cidade, né, e eu sempre fiz esse movimento de voltar para cá, né, e aí eu acho que muitos de vocês vão fazer isso na vida de vocês, né, o Nera aí, ó, o pessoal tá falando do Nera aí. Eu fiz parte, né, do Nera no meu doutorado, né, e assim, eu sempre tive um envolvimento com música desde moleque, né, estudava instrumentos, né, performance, né, em instrumentos, e depois de velho mais ou menos, né, eu descobri que para entender de música tinha que estudar, né, uma coisa que eu não sabia disso, né, eu achava que era tudo ouvido, né, pegava um instrumento, tem gente de Araçatuba aí, ó, pegava um instrumento e saía tocando, e depois, com a própria experiência que eu tive, né, na Unesp, me formando em geografia, né, eu fui descobrir que precisava estudar para entender de música e para saber de tocar bem um instrumento, né, pelo menos uma performance relativamente, né, pelo menos que me agradava, né, e eu fui estudar música depois, eu fiz uma licenciatura em música, e acabei aprendendo algumas coisas, né, hoje, inclusive, no Instituto Federal, além de aula de geografia, eu dou aula de arte também, pelo menos momentaneamente, né, e eu gosto, né, já fiz alguns projetos nessa área de música, de musicalização infantil, principalmente, e recentemente eu estou lendo bastante coisa sobre geografia e música, né, tentando juntar essas duas coisas,
se minha arrogância me permite, né, tudo que eu leio não me agrada, né, e eu sei por que não me agrada, né, alguns, né, tem alguns autores aqui no Brasil que eu acho que faz coisa legal, mas a gente vai falar um pouco sobre isso, né, por que eu acho que falta alguma coisa nesses estudos em geografia e música. E, assim, eu preparei uma exposição, eu até peço perdão aí se tiver algum erro, né, de ortografia ou gramática nos slides, porque eu peguei uma exposição que eu já tinha, né, de trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui com música, e eu fiz alguma adaptação, tá? Então, pode ser que eu tenha apagado alguma coisa, uma letra ficou faltando aí e tal. Então, eu peço perdão para vocês, né? E depois eu vejo uma forma de encaminhar esses slides para vocês, tá? São 22 slides, e aí eu vejo, né, com os meninos, ou eu mesmo pego aqui a lista de e-mail e mando para vocês por e-mail, tá? Se eu for fazer isso, eu só espero que vocês tenham um pouco de paciência, tá? Porque aí eu vou fazer isso no final de semana, tá? Então, assim, eu preparei a exposição da seguinte forma. Primeiramente, a gente vai falar basicamente de música, né? Música e som, né? Som e música. E aí eu vou dando fazendo alguns links, né? Estabelecendo algumas relações com a pesquisa em geografia, né? Sobre música. Eu chamo de pesquisa geográfica, né? Da música, né? Ou o tema da música na geografia, eu acho que isso não tem muito segredo, né? O que eu acho que não existe é uma geografia da música, né? Esse negócio de geografia disso, geografia daquilo, eu acho que é mais uma forma de expressão, não significa muita coisa, né? Talvez em algumas áreas, né, como geografia econômica e tal, mas eu mesmo já publiquei coisas do tipo, né, geografia disso, geografia daquilo. Então, acho que não existe uma geografia da música, né? Acho que não existe nem por questões de tradição, né? Porque não é um tema tradicional, mesmo na geografia cultural, e também porque não é uma questão epistemológica, né? Não existe porque a gente tem uma geografia da música, né? Existe um interesse por essa área, né, artística, ou o interesse da geografia econômica, ou da geografia urbana, né, ou do ensino de geografia na música, né? Então, eu coloquei esse título aí, né, um título de um material que eu venho escrevendo há algum tempo, espero que um dia eu consiga publicar. Coloquei o meu e-mail aí, se alguém quiser conversar um dia, mandar alguma dúvida, ou fazer alguma correção, né, que eu vou apontar aqui, fica à vontade, tá? Para entrar em contato comigo, né? Então, na própria arte hoje, né, e mesmo na musicologia, não existe uma preocupação em estar definindo de forma muito precisa o que é música, né? Sabe-se que ela é uma expressão artística, né, resultado do desenvolvimento da nossa espécie, do desenvolvimento intelectual, imagético, cultural da nossa espécie, mas não existe mais assim, aquela preocupação em fazer um conceito muito fechado. É claro que a gente define música, né, como a arte de organizar sons, né, a arte dos sons e dos silêncios, né, e dos sons e das pausas, como alguém pode pensar também, mas não existe aquela preocupação em definir. Eu mesmo, nos cursos que eu participo aqui, coordeno, eu tiro um pouco isso da cabeça das pessoas, né? Está definindo de forma muito fechada o que é música, né? Porque acho que as artes ela já tem esse propósito, né, de não ser um campo de atuação humana muito encerrado, né? Até mesmo porque o que a gente chama de música hoje não é o que era chamado de música há alguns anos atrás, né? A música, inclusive, ela demorou, né, na história para ter um status, uma ontogênese única, né? E, então, eu acredito que não seja necessário. Eu acho que é importante a gente levantar Ô, Patrícia, beijão para você, minha querida.
Então, eu acho que o importante é a gente levantar alguns aspectos, tá? Que permite a gente fazer um entendimento mais razoável do que é a música, né? Assim como a geografia, né? Vocês devem estar lendo um monte de coisa aí sobre o que é geografia e vocês vão se formar e não vão saber o que é isso, né? E aí na escola vai ter que ter essas definições claras, porque precisa colocar na lousa, né? Escrever em 3, 4 linhas, né? Mas o significado e o sentido dessas coisas é muito mais amplo, né? Eu até hoje tenho dificuldade para definir. Alguém chega e pergunta, o que é geografia? Eu falo, meu Deus do céu, é muita coisa, né? Então, de forma bastante genérica, a gente pode considerar a música como a combinação, né, de seus elementos, seus princípios ou elementos básicos, né? Que é o ritmo, a harmonia, a melodia, né? E que isso seja organizado ou combinado de forma agradável ao ouvido, tá? É muito problemática essa definição, também acho. Tem alguns instrumentos, por exemplo, que vão permear o ritmo, a harmonia, a melodia, né? Por exemplo, meu instrumento preferido de estudo, que é o contrabaixo, né? Até hoje a gente não sabe qual que é a do contrabaixo. A pessoa pergunta, o contrabaixo é um instrumento harmônico, melódico, rítmico? Ele é tudo isso, né? Você consegue fazer tudo isso com o contrabaixo, né? Além do contraponto. Então, alguns instrumentos vão ser tipicamente rítmicos, né? Por não ter alturas definidas, outros vão ser mais harmônicos, melódicos e por aí vai. Mas eu acho que o mais problemático dessa afirmação é a questão da maneira agradável, né? Que seja agradável ao ouvido, né? Talvez isso seja a coisa mais problemática aí, né? Porque agradável aí é uma questão de estética do gosto, né? Ou uma estética de mercado, né? Depois vocês podem pensar mais sobre isso. No sentido amplo, é a organização temporal de sons e silêncios, né? A arte, ela é uma ciência temporal, né? O pessoal fala, mas a partitura, ela é muito espacial, né? Até se compara a partitura com o mapa, mas a partitura, ela é uma gramática, né? Ela é uma gramática e uma ortografia da música. Ela não é a música em si, né? Então, a distância é muito grande entre o que está na pauta e a sua forma de interpretar, né? Então, assim, a música ela é uma arte do tempo, né? Ela ocorre no tempo. Tanto é que a gente só consegue ouvir música registrada nos últimos 100 e poucos anos, né? Antes você precisava estar na presença de uma orquestra ou de um artista, porque ela ocorria no tempo e depois ela acabava, né? Hoje a gente tem as mídias, né? A música registrada em mídias, né? Que começa desde lá do disco, né? E hoje tem aí nesses formatos digitais, né? Então, a arte ela é uma música do tempo, né? Ela ocorre no tempo, né? Mesmo a partitura, ela é uma grafia espacial do tempo, né? A música é a arte de organizar sensível e, logicamente, uma combinação de sons e silêncios, né? É sensível porque ela diz respeito à sensibilidade, né? Basicamente, o ouvir, né? Mas também ela nos remete a questões de memória, né? E a forma como nós aprendemos, né, o mundo, a paisagem, por exemplo, e ela é uma combinação lógica, porque ao longo do tempo, aquilo que foi feito em relação à música foi se acumulando, o conhecimento foi se acumulando, as criações foi se acumulando, e nós chegamos a uma teoria, né, ou várias teorias. Então, existe uma lógica, né, de organização desses sons e silêncios, né? E essas lógicas, elas vão se rearranjando ao longo do tempo, né? Então, cada gênero pode ser considerado uma lógica específica. A música modal, ela segue uma lógica diferente da música tonal, né? Os estilos, né? O Renascimento, né? O canto-chão, depois o Barroco, o classicismo, né? Do Mozart, a música romântica, né? Romantismo, e depois todo o que vem ali, né, o dadaísmo, a música atonal, tudo isso pode ser considerado lógicas, né?
Mas não existe música que não seja organizada a partir de uma lógica, né? O que a gente pode desconhecer essa lógica, né? E muita gente desconhece, né? Se apega a um tipo de organização, a uma forma de se fazer música, né? Então, não existe uma lógica única, né? E não existe uma lógica única. Então, mais uma vez, os princípios da melodia, da harmonia e do ritmo, né? Acredita-se historicamente que a música tenha surgido há 50 mil anos. Não há, né, segundo aí o José Miguel Wisnik, né, não há um registro de uma sociedade ou uma comunidade que não tenha organizado os sons de alguma forma, né? Então, as primeiras imitações sonoras, elas se davam por meio do uso do corpo, né, e da voz, né, que faz parte do corpo, né? Com o passar do tempo, né, a tentativa de controlar as alturas, a intensidade, o timbre, né, tanto da voz quanto daquilo que estava ao alcance do sujeito para fazer música, foi se refinando, né? Então, a própria tecnologia, né, a técnica e a tecnologia, ela se desenvolveu nesse processo, né? Eu coloquei aqui uma foto de uma flauta, que é considerada, talvez, encontrada na Europa, né? O instrumento mais antigo, né? O instrumento musical mais antigo, possivelmente não seja o mais antigo, mas registrado, né? E seguramente datado, é esse pedaço de osso aí, né? Então, eu vou baixar aqui, ó. Aí eu coloco algumas figurações, né, para a gente apontar essa importância histórica, né, da arte, né, e sobretudo da música, né, desde pinturas rupestres, né, pintura rupestre são essas pinturas feitas em paredes, né, de rochas, principalmente rochas que ficam dentro de cavernas, né, preservadas da ação do tempo, né, aonde se manifestava ali já uma cena, né, inclusive utilização de instrumentos musicais, né, danças, né? E aí a gente passa pela Grécia, né? O Egito, as sociedades antigas aí, a Idade Média, né? Inclusive, algumas pinturas, elas são muito importantes como fonte histórica, né? Para quem faz a história da música, né? Muitos instrumentos, inclusive até mesmo a história da partitura, ela vai buscar, às vezes, nas artes visuais, né, nas pinturas antigas, como que era retratada, né, aqueles momentos onde a música, onde o evento sonoro se fazia, né. Então, a gente sabe que alguns instrumentos atuais têm relação com instrumentos antigos, medievais, por exemplo, por causa dessas pinturas, né. A gente sabe, por exemplo, que como se a pauta, né, a partitura, ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo, também por causa de pinturas, né? Tem algumas pinturas que o sujeito chegava a escrever, né? A forma como se registrava a música, né? Em épocas antigas aí, né? Legal, né? Tá antenado nisso aí, né? Então, ainda no campo do entendimento, né, da música, eu coloquei aqui algumas falas, né, do José Miguel Wisnik e da Yara Kasnok, do Instituto de Artes da Unesp, e o Miguel Wisnik não é Unesp não, tá, gente? Ele é professor da USP, professor de literatura, tá? Aí tá errado. O Wisnik, ele tem um livro que é O Som e Sentido, né, que eu acho que talvez, assim, um dos livros mais lidos pelas pessoas das ciências humanas, né, e aí a geografia, eu coloco nesse pacote aí, né, porque é um livro de antropologia da música, né, e ele traz aí, o esforço dele ali é fazer uma definição, né, do que é essa música, para além da visão ocidental, né, e ali ele define fazer música como um cosmo, né, criar música é como criar um cosmo, né, e essa visão ela é antiga, né, os gregos mesmo, aí, entre eles Platão, né,
ele dava essa importância. Platão, ele não gostava muito de artes, né? Ele dizia que a arte, principalmente a escultura, ela agia como a metáfora da caverna lá, né? Ela era uma representação da representação, essa coisa toda. E ele dizia que a música, ela até tinha um valor, né? E é a partir de Platão, por exemplo, que se desenvolve uma teoria de afetos, né? Platão, ele dizia que determinadas estruturas musicais poderia fazer com que a nação se tornasse uma grande nação, e coisas desse tipo, né? O Wisnik, ele coloca também a importância da música na perspectiva mais ontopsicológica, né, vamos dizer assim, onde ele aponta que a primeira impressão que nós temos da vida é a impressão do pulso, né? Ele vai dizer que desde da barriguinha lá da mamãe, lá, o bebezinho, ele tem como sentido, né, o ouvido, né? Ele ouve o pulsar do coração, e aí ele associa isso com uma tendência do ser humano a organizar o tempo de forma sistemática, né? Uma tendência ao pulso, vamos dizer assim, né? A pulsação, né? E aí ele coloca, né, inclusive, que o único sentido, né, que permanece ativo quando, por exemplo, nós estamos dormindo é o ouvido, né? É a audição, quer dizer, né? É a audição. É por isso que você, quando dorme, às vezes você ouve um barulho e você acorda com aquele barulho, né? Então, e ele aponta que, inclusive, naquela fase onde nós não dominamos, né, todo o conjunto de significados, né, da nossa gramática, da nossa língua, nós já conseguimos decifrar, ou compreender, ou sentir, né, por exemplo, a voz da mãe, né, pela entonação da voz, né? Então você não sabe se comunicar, não sabe usar as palavras para se comunicar, mas você consegue, o bebezinho, ele consegue ali, pelo ouvido, né, saber que a mãe está próxima, ou saber que a mãe está longe, né, ou até mesmo reconhecer o estágio emocional da mãe naquele período, né, se está brava, né? Não à toa, nós modulamos a nossa voz, né? Quando a gente vai, por exemplo, dar uma bronca na criança, né? Quando a gente vai fazer um agrado, então nós modulamos, né, a intensidade, né? Modulamos a duração, né, da forma como a gente fala. Então, o ouvido, a audição, ela é o sentido que nós utilizamos ali desde o comecinho, né? E depois a gente esquece isso, né? Depois o ouvido, nós paramos de interpretar o mundo por meio dos sons, porque há o predomínio do visual, há uma hegemonia do visual, né? Nós passamos a ser, ao longo do tempo, sujeitos da visão, né? E não reconhecemos mais a audição, né, pela audição. Aí a Ara Kasnock, ela coloca que ela faz uma separação, né, ela vai dizer que ouvir é uma faculdade fisiológica, né, e o escutar significa dar sentido ao som, né, e aí soma-se a dimensão funcional e estética do ouvir, né. E aqui tem uma coisa interessante, porque eu acho que o ouvir, principalmente ouvir música, é uma das coisas mais geniais que existe em nós seres humanos, né? Porque o ouvir, ele é muito fisiológico, né? Você tem, a não ser que você tenha algum problema no todo esse sistema, né? Mas o som que ele se propaga no ar, ele atinge os seus ouvidos, né? E os seus tímpanos, e ele entra pelos dois ouvidos, né? E no cérebro, ele junta os dois hemisférios do cérebro, né? Inclusive, existem aquelas teorias antigas, né, de que o hemisfério direito do cérebro tem tal função, o hemisfério esquerdo do cérebro tem tal função, né? E a música, e o evento musical, o relacionamento com a música, ele quebra isso, né? Ele intercala, ele articula todo o cérebro,
Então, é por isso que a música, ela ouvir é algo funcional, mas o ouvir e o escutar, eles estão muito, muito próximos, né? O escutar já é uma experiência estética, social, cultural, né? Emocional. Não à toa, a música está muito vinculada à memória, né? A memória musical, né? De se ouvir sons que lembram a infância. Talvez a audição, né? O ouvir e o cheiro, né? O olfato, sejam os dois sentidos que mais estejam relacionados com a memória, né? Sentir cheiro, principalmente cheiros de comida, né? Que a gente comia quando era mais jovem e tal, faz a gente ativa a memória, né? Então, e é interessante porque, assim, como a música, o som, né? As notas musicais, por exemplo, elas são um conjunto de frequências regulares, o nosso cérebro consegue decifrar isso, né? E ao ponto de chegar um momento que nós ouvimos basicamente a mesma coisa, todo mundo, né? Então, por exemplo, uma música que causa tensão em algum trecho, ela vai causar tensão em todo mundo que faz parte daquela cultura. Aí você fala, mas como é que as pessoas não sentem individualmente? As pessoas sentem o que elas aprendem a sentir, né? Então você pega... O cinema explora muito bem isso, né? Aquela música incidental lá do Tubarão, né? São aquelas duas notas em segunda menor, né? Bum, 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 bum. Então, a música causa uma tensão danada, né? E esse intervalo, essas duas notinhas ali, elas existem, nós lemos isso da mesma forma, né? Da mesma forma que lá a cena lá do Hitchcock, lá, como é que chama aquele filme da faca, do banheiro? Alguém fala aí para mim, gente? Psicose. Psicose. Né? Aquela cena da faca, né? Ninguém lembra daquela cena sem o barulho, né? Aquele pit, 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 né? Que ali é um som harmônico que tem um intervalo de aflição, né? Ele traz uma tensão para a gente, né? E todos sentem a mesma coisa, né? E todos sentem a mesma coisa ali. Ninguém vai ver aquela cena do tubarão querendo comer as pessoas, se aproximando das pessoas, aquele som, né? Bum, 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 e o cara vai ficar louco, dando risada. Que cena divertida, né? A não ser que você não está dentro do filme, você está na internet, no celular, vendo outra coisa, né? Mas se você está lá assistindo o filme e dentro daquilo lá, né? Empenhado naquilo lá. E daí, então, continuando, né? A música estimula o sentimento, isso eu já acabei de falar, né? Compartilhamos o sentimento, né? Quando compartilhamos a escuta de determinada música, em determinada época, em determinado espaço, tá? E isso não é novo, isso que eu estou falando não é novo, né? Isso vem desde os gregos lá, e possivelmente, além de Platão, outros pensadores também formularam esse tipo de pensamento, né? De que a música, ela tem uma dimensão afetiva, né? E no caso do Platão, ele associa isso com o cosmos, né, com uma harmonia e tal. Então, o pessoal chama de ethos, né, ethos musical. Né? Perfeitamente. Né, o som, né, da sirene, né, às vezes a gente ouve esse negócio, a gente ouve a sirene e a gente já fica com medo, né, já fica assustado. Né? Assim como o visual também, né, gente? Também, a gente também sente as coisas. Né? No cinema, por exemplo, a tensão, ela está sempre vinculada a determinados espaços, né? Como, por exemplo, o porão, né? Todo filme de terror tem um porão que tem alguma coisa dentro do porão, né? E um cara corajoso que vai entrar no porão escuro. Então, a arte, ela explora isso, né? Mas a gente está falando de som, então vamos ficar mais no som, né? Então, se a música, ela é essa arte, né, que explora o som, que entende o som, que cria uma estética para o som, que organiza o som, nós temos, e o som ele é um fenômeno físico, né? A acústica, né, que é a parte da física que estuda o som, vai apontar para a gente algumas propriedades do som, né? E
e que permite, né, a invenção e o evento musical, né? Lembrando que o som, ele, em si, ele não é música, né? Precisa existir uma lógica e uma intenção ali, né, na organização desse som. Pode ser uma lógica e uma intenção que a gente não compreenda, né? Mas existem esses princípios, né? Então, por exemplo, o timbre, né? O timbre é uma propriedade do som e ele é a identidade do som, né? E ele está muito relacionado à matéria que é considerada fonte sonora, né? É por isso que o timbre de um instrumento é diferente de outro, porque eles possuem a matéria-prima é diferente, né? A voz, né? Nós reconhecemos, por exemplo, as pessoas pelo timbre da voz, né? Às vezes no telefone, né? Hoje no celular você vê quem está te ligando, mas tinha uma época que a gente usava o telefone fixo, né, em casa, você não sabia quem estava ligando. Então, às vezes, você treinava mais isso, né? Talvez hoje as pessoas tenham perdido um pouco, né? Mais esse treino aí, né? Mais essa capacidade, né? Ou essa habilidade. Então, o timbre, ele está relacionado com a fonte sonora, né? Que provoca uma ondulação no espaço, né? Uma ondulação que vai ter uma frequência, né? Essa frequência, ela tem uma intensidade, que é a força do som, né, que popularmente a gente chama de volume, né? Essa intensidade, ela pode ser forte, e essa intensidade, ela pode ser fraca ou média, né? Em geral, às vezes a gente fala assim, abaixa esse som, tá muito alto, né? Quando a gente fala isso, a gente entende, né? A gente sabe que o volume está alto, né? Mas em música, o que a gente chama de alto não é volume, né? A altura da música, para a gente, é a frequência da onda, né? É a frequência, é a velocidade da frequência. Então, quando a gente fala que uma coisa está alta, a gente fala que a coisa está aguda, né? É um som fino, um som agudo, né? Um som mais compacto. E quando a gente fala que o som está baixo, a gente está falando que o som está grave, né? Está mais, vamos dizer assim, com mais agruras, né? Tanto que quando você bate lá a primeira tecla do teclado, né, você faz o... Você sente a agrura da onda, né? E quando você toca lá a nota mais aguda do teclado, você sente o agudo, né? Pim! Parece uma faca, né? Porque ali as ondas estão bem compactas, né? Então, a intensidade, ela é se o som está fraco, se o som está médio, se o som está forte, né? Se o volume está alto, se o volume está baixo. Isso é importante, porque na música, isso vai gerar uma dinâmica, né? Às vezes você toca mais forte, às vezes você toca mais fraco, você ouve um trecho mais, né? Geralmente, o refrão de uma canção, o cantor, ele tem que colocar mais ar, né? Ele tem que colocar mais ar nas cordas vocais para esse som alcançar um volume maior, porque é uma parte de destaque, né, da canção, né? A altura, como eu falei, está muito relacionada à frequência do som, né? Então, é alto aquele som que é mais agudo e é baixo aquele som que é mais grave, né? E aí nós temos instrumentos que vão desempenhar funções diferentes de acordo com isso. Né? Nós temos instrumentos que vão ter um som mais grave. Nas cordas, esse papel é feito pelo contrabaixo, né? E nós vamos ter instrumentos que têm o som mais agudo, né? No caso das cordas, o violino, né? Tanto que um quarteto de cordas, ele é sempre ali. O violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo, né? Então, isso está relacionado à altura do som, né? Mais grave, mais agudo, né? A densidade do som está relacionada ao número de sons que a gente ouve de uma vez só, né? Então, a densidade numa orquestra é maior do que, por exemplo, num dueto, né? Onde você tem ali dois instrumentos, né? Uma bateria de escola de samba tem uma densidade
é muito maior do que, por exemplo, uma roda de samba, né? Então, a densidade está relacionado à quantidade de sons que são produzidos simultaneamente, né? Então, no período romântico, né, ali depois, já no final ali de Beethoven, ali, já na quinta sinfonia em diante, as orquestras começaram a ficar gigantescas, né? Porque aí os instrumentos de sopro também começaram a se desenvolver, né? E aí a gente tinha uma densidade muito grande, né, nas orquestras, né? Orquestras que chegavam a ter 80 músicos, uma coisa assim, mais, né? E a duração do som, né? A duração do som, ela está relacionada ao silêncio, né? Também. Então, o som, ele pode ser mais longo, né? E o som, ele pode ser mais curto, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, no caso das notas musicais mais longas, por exemplo, quando você está ouvindo uma música romântica, né? E notas musicais mais curtas, quando, por exemplo, você ouve músicas rápidas, como heavy metal, né? E você pode também ter durações bastante... eu ia falar irregular, mas não seria a forma correta. Durações muito heterogêneas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, quando a gente fala em alguns estilos, como forró, né? Esses sons que estão mais... Hoje tem a palavra que se usa a palavra americana, né? Groove, né? Mas o groove significa levada, né? São levadas de alguns estilos, né? Como, por exemplo, o funk, né? O funk americano, né? Norte-americano, o forró brasileiro, né? Mesmo o machixe, né? O samba, né? A duração dos sons, elas são menos, vamos dizer assim, lineares, né? Eu vou falar mais um pouco sobre isso depois. Tá? Então, aqui eu coloquei rapidamente aí uma ilustração sobre a altura, né? A altura de um som, ela é quantificada em hertz, né? Então, o ouvido humano ouve de 20 a 15, né? 15 a 20 hertz até 20 mil hertz, né? Então, aí a gente tem uma sinoide, né? Que é essa onda aí, que a gente tem, desde a parte esquerda de vocês aqui, os sons, o infrassom, que é o som mais grave, né? 20 Hz, 15 Hz, né? Antes disso, a gente não consegue ouvir, né? Porque se o som é frequência, gente, é batida, é frequência, abaixo de 20 Hz, a gente acaba entrando no campo da percussão, né? Se você pega um instrumento de percussão, né? E você toca ele, você toca percutindo ele, né? Se você pegar esses sons, deixar homogênea a duração e aumentar isso, uma hora esse tuk-tuk-tum vai ficar tão homogêneo que ele vai virar um sinal só. E aí ele vira uma nota, né? Então, na verdade, a nota melódica, ela nada mais é do que uma percussão que se expande de forma rápida, né? Se você pegar um som agudo e for baixando ele, né? E ele for ficando grave, chega uma hora que ele vai ficar ele vai virar percussão, ele não vai virar nota, né? E aí você começa a subir de novo, e vira uma nota. E aí, a hora que essas frequências, elas ficam regulares, aí você consegue estabelecer ali um som dentro de um sistema, né? Então, por exemplo, acima de 20 Hz a gente já não ouve, porque fica muito agudo, né? Os cachorros ouvem, mas a gente não, né? Tem aqueles apitinhos que você apita, não sai som nenhum, mas o cachorro fica louco, porque ele está ouvindo, né? E aí, como que a gente representa isso na pauta, né? A pauta é uma grafia musical, né? Então, a gente tem o pentagrama, mas é uma convenção usar 5 linhas, tá, pessoal? Você pode usar a quantidade de linhas que for necessária, de acordo com a tessitura, né? Então, mas, em geral, a gente usa 5 linhas, né?
E reparem aqui, ó, eu trouxe isso para isso, né? Não é para ninguém ficar lendo isso aqui, não, ou nem é para aprender isso aqui, né? Mas, ó, quanto mais alta é a nota, mais aguda ela é na pauta, tá? Então, aqui embaixo a gente tem um Dó, né? Aí teria um Ré aqui, né? Um Mi, Fá, Sol, né? Então, a gente está subindo. Então, as frequências estão aumentando, né? Então, a altura, ela aparece, por exemplo, uma partitura dessa forma, né? O que está mais alto é mais agudo, o que está mais baixo é mais grave, tá? Por exemplo, o Lá, né? Vocês aprenderam aí na escola, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? 7 notas musicais, né? Esse Lá, né? Ele possui 440 Hz, né? Ou seja, ele é uma vibração de 440 vezes por segundo, né? Então, vou continuar aqui porque está passando tempo, né? A intensidade, né, está relacionada com o volume, né? Também se manifesta na sinoide, né, com essa espessura, com a altura a diferença, né, entre a parte de baixo e a parte de cima da onda, né? E aqui a gente tem uma questão que é a dos decibéis, né? Os decibéis são a unidade medida, né? Inclusive, em alguns municípios, você tem leis, né, que regulamentam isso, né? Porque a intensidade do som, ela pode, ao longo do tempo, fazer você perder aí, causar prejuízos, né? Ou algum desconforto, tá? No estudo de som, tem um conceito que vocês talvez já conheçam, que é o conceito do Schaeffer, que é de paisagem sonora, né? O conceito de paisagem sonora, hoje, ele é muito presente aí na geografia cultural, só que ele é mais presente ainda na arquitetura, na engenharia ambiental e na engenharia civil, né? E o pessoal faz mapas com alguns softwares específicos, né? Usando um esquema parecido com aquelas isolinhas, né? Onde eles identificam níveis de ruídos maiores nas cidades. E aí não precisa dizer que as áreas centrais são sempre aquelas que têm os níveis maiores, né? Mas isso é importante porque isso ajuda no planejamento, né? Por exemplo, quando você vai estabelecer um sistema de centralidade, ou alguma regionalização, ou setorização de áreas centrais. A duração do som, né, que é o lapso de tempo entre o início e o final do som, né? A duração do som está muito vinculada ao ritmo, né? Então, o que é o ritmo? O ritmo é a distribuição do som, da duração do som, portanto, do som em si e das pausas, de acordo com a pulsação e o andamento dessa pulsação, né? Toda música tem uma pulsação, né? O que é a pulsação? A pulsação é aquilo que dá a sensação de regularidade, né? Existe uma dialética na música, que é muito interessante, né? Que é a da repetição. Música, ela é essencialmente repetição, ela é regularidade, né? Mas é uma repetição que, ao mesmo tempo, ela não repete sempre da mesma forma, né? A pessoa pode falar, mas você está falando de improviso? Não, não estou falando de improviso, não, né? Pega aí a quinta sinfonia lá do Beethoven, né? Vocês vão ver que aqui tem as 5 notas, né? Ela é a repetição, mas não é a repetição, porque cada hora ela faz de um jeito, né? É igual as fugas de Bach, né? Ela é repetição, mas não é, né? Então, a duração do som está muito ligada a essa questão do ritmo, né? Então, o ritmo, ele é essa distribuição, né? Essa composição do som e das pausas sobre uma noção de regularidade, um sentimento de regularidade, que é o pulso, né? O pulso e o seu andamento, né? Pode ser mais acelerado ou menos acelerado, que é os batimentos por minuto, né? BPM. A gente tem um metrônomo, né? Aquele aparelhinho que mede, né, batimentos por minuto, né? Então, eu coloquei aqui um slide, né, que problematiza um pouco essa coisa do som, né, e o som que é desejado e o som que não é desejado, que é o ruído, e também é dialético, né?
O que é ruído o que é ruído? O ruído é um som que não é desejado, tá? Algumas peças musicais, elas têm ruído, elas têm algo de ruidoso, né? Que muitas vezes a gente não é compreendido, porque a gente não sabe o papel daquele som dentro daquela música, dentro daquela peça. Então você pode falar, puta, mas que coisa desconfortável, né? O cara botou aqui um negócio ruidoso, tá? Então o ruído também não é uma definição muito clara, né? O ruído é aquele som que é indesejado, que ele pode ser indesejado num contexto, em outro contexto ele pode ser bastante desejado, né? Então a gente tem... Perfeito. A música contemporânea, ela é caracterizada justamente por isso, né? Por problematizar, né? Levantar essas... Não só na música, né? Nas artes visuais também, né? Particularmente, eu não entendo muito de arte contemporânea, assim, né? Mas eu sei que é uma área importante para a gente estudar, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso, se vocês quiserem, né? Então, eu coloquei aqui uma descrição que é assim, ó. Os dados assimilados serão organizados e interpretados a partir de um sistema perceptivo que necessita de uma formatação, e que essa formatação é decorrente de um sistema social, época e cultura, né? E que o ouvinte é inserido. O que determina o que é som ou ruído é a interpretação cultural, assim como o que é música ou barulho. Não há um limiar que dite o momento exato onde se localiza essas sensações sonoras, de prazer e desconforto, né? Provavelmente, na Renascença, o jazz e a bossa nova seriam classificados como barulho, primeiramente em razão do ritmo ou da desritmia provocados pelas síncopes, em segundo lugar, pelo uso de acordes dissonantes, muito estranhos à época. Por outro lado, as melodias contrapontísticas recheadas de vozes e contrapontos poderá, muitas vezes, soar de forma insuportável a quem tanto se acostumou a uma melodia soando livre, como a harmonia acompanhando. Eu gosto bastante desse ponto de vista, porque, assim, isso mostra pra gente que aquilo que nós ouvimos, gostamos ou deixamos de gostar, entendemos ou deixamos de entender, não é algo que vem com a gente, né? É algo que nós aprendemos, tá? E passa por uma educação, né? E por que nós ouvimos toda a mesma... Por que gostamos das coisas da mesma forma, né? Se cada um desenvolve isso, por que as pessoas gostam, sentem as mesmas coisas? Isso é uma questão antiga na estética, né? A estética é o campo da filosofia que lida com o belo, né? Ela se desenvolve a partir ali do século XVI, né? Mesmo que lá nos gregos existam elementos, né, para se discutir estética, como uma parte da filosofia, acredito que ela exista mesmo, né, a partir do século XVI. E aí cada um vai dizer uma coisa, né? Você tem lá os empiristas ingleses, vão dizer que as pessoas sentem as mesmas coisas quando ouvem as mesmas coisas, porque elas são treinadas para isso, né? O Descartes dizia que não, que isso é uma questão matemática, que já está imbuída, né, no ser humano. O Kant vai dizer que é as duas coisas, enfim. O fato é que o som desejado, né, e o som que não é desejado, o som que é gostado e o som que não é gostado, que é desgostoso, né, ele não está relacionado só com gostos, né, mas também só com questões estéticas, né? Tal como eu coloquei aqui, essas culturas auditivas, né, essas estéticas musicais, elas estão inseridas num contexto, né? E então, por exemplo, no cantochão, o cantochão é aquela música religiosa, né? Existiu ali já desde o século VIII, né? As pessoas chamam de... Tem um estilo dentro do cantochão que é o canto gregoriano, né? Tem esse nome por causa do Gregório, que foi um papa, né? E o canto gregoriano, ele é só melodia. Ele não tem percussão, né? Tanto que você ouve, você tem até dificuldade de saber onde está o pulso, de saber onde está... eu vou tocar um pandeiro aqui nesse... Você não consegue botar esse pandeiro aí, né? E não é à toa, é porque a percussão era vista como uma coisa lasciva, né? Tambor era uma coisa lasciva, né? Fazia mexer corpo, já se viu, né? Mexer os corpos.
né? E também não existia harmonia, né? Você tinha melodias que eram arranjadas, onde vozes, né? Tem um prenúncio ali de harmonia, mas, né? Então, da mesma forma que o jazz, né? Imagina, por exemplo, no período barroco, né? Se bem que no barroco ainda existia muita improvisação, né? Mas, por exemplo, o texto coloca uma coisa que eu acho muito importante, que é alvo assim, de um debate filosófico, sociológico, cultural muito grande, que é a síncope. Tá, gente? Síncope é uma palavra usada na medicina, né? Síncope é uma suspensão, né? O desmaio. Desmaio pode ser uma síncope, né? Eu parei de respirar aqui, tive uma falta de ar. Pode ser uma síncope, né? Uma suspensão. E na música, a síncope, ela é também uma forma de suspensão, né? Então, a síncope, ela é muito definidora da música brasileira, da música norte-americana, da música americana em si, né? Tanto do jazz norte-americano, da habaneira cubana, como, por exemplo, do machixe depois do samba brasileiro, né? E a síncope é um negócio que ela demorou para ser escrita, porque o sistema de escrita musical vem da Europa, e na Europa a síncope existia, mas ela não era um padrão, ela era um recheio, né? Ela era um recheinho ali que o cara colocava para dar uma tensão, né? Para dar um molho rítmico, né? Só que no Brasil, nas Américas, como a gente tem uma grande participação da cultura africana, sobretudo do candomblé, essa síncope veio, né? Porque o africano ele não conta o tempo como nós contamos, né? Então, para ele, a música ele vai fazer. E a música é a arte do tempo, né? Ela é uma arte que se dá no tempo. Então, ele vai contar de outra forma. Então, existia até uma dificuldade no século XIX de lidar com essa síncope, né? O pessoal até compara ali, por exemplo, a síncope com o molejo, né? Do americano, eu falo do continente americano, né? O molejo, né? O jeitinho. Porque na dança, por exemplo, a síncope, ela é aquela suspensão que o dançarino faz para preparar o seguinte passo, né? Então, essa suspensão, no caso da nossa música brasileira, por exemplo, ela é tão importante, ela é uma regra da música, né? E então, por mais, assim, ela não é só um recurso musical, ela é um recurso musical, mas ela é definidora de toda uma cultura, de toda uma forma de ouvir música, de fazer música, né? É por isso que, por exemplo, algumas culturas de ensino musical gosta de vir estudar no Brasil, né? E estuda música brasileira, né? Principalmente pela questão rítmica, né? E no Brasil, eu acho que isso por mais que a América do Sul, a América Central e a América do Norte tenha tido ali o mesmo... tenha vivido essa história parecida, né, de receber essa herança africana, no Brasil, eu acho que se desenvolveu mais ainda, né? As questões rítmicas. Né? Mais do que, por exemplo, no jazz norte-americano, que se desenvolveu muito mais uma questão harmônica, né? Que depois, no Brasil, foi se desenvolver com a bossa nova, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Então, esses são os elementos do som, e a gente tem os elementos da música, né? Os elementos da música, aí, pessoal, depende muito do referencial que a gente lê, tá? Tem alguns autores que vão acrescentar, tem alguns autores que vão retirar alguns elementos, enfim, tá? Mas, assim, 3 elementos sempre aparecem aí, quando a gente pensa nos elementos da música, né? Que é a melodia, né? Que é a melodia, ela se baseia na organização das alturas. Lembra que eu falei para vocês que as alturas é o que o que é grave e é o que é agudo, né? E entre isso tem os sons médios, né? Claramente. Então, à medida que nós organizamos as alturas de forma sequencial, nós temos uma melodia. Melodia é aquilo que você assovia quando você ouve uma música. E, em geral, é aquilo que fica guardado na nossa cabeça quando a gente ouve uma música, né? É importante essa questão da melodia, porque
a melodia, ela é definida a partir de algumas estruturas que já são pré-definidas, né? Que a gente chama de escala, né? Que chama de escala, né? Então, em geral, a escala mais conhecida, que todos aqui devem conhecer, é a escala de Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, né? Então, a gente aprende desde criança, né, que existem 7 notas musicais, o que não é verdade, né? Vocês sabem que são 12 notas musicais, né? Mas a gente aprende que é 7 porque o número 7 tem uma tradição aí, né? Eu não sei de onde que vem essa coisa do 7, né? Mas a escala de Dó, ela é a mais conhecida, né? Ela tá naqueles pianinhos, né? Que a gente dá para a molecada, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, né? E aí, essa escala, ela, tocada em sequência, ela gera uma melodia, né? A sequência é uma de cada vez, né? É claro que a duração delas muda, por isso que existe o ritmo, né? Uma nota vai ser mais longa, outra vai ser mais curta, aí tem uma pausa, né? Mas a melodia, ela é essa, né? E a escala, pessoal, existem milhares de escalas, né? Sim, você tem a escala de Dó aí que a gente canta aí, que está no pianinho lá, ela é a mais, vamos dizer assim, mais conhecida, né? Mas existem diversas escalas, né? Aí, ó, o pessoal está teorizando sobre o 7 aí, né? E assim, a escala é importante porque quando o pessoal vai estudar música, a turma estuda música, a gente não pensa em termos de nota, né? O pessoal pensa em termos de intervalo, tá? O intervalo é a distância de uma nota para outra, tá? Então, do Dó ao Ré, na escala de Dó, a gente tem um intervalo, né? Do Ré para o Mi, na escala de Dó, a gente tem outro intervalo. É por isso que às vezes vocês escutam o pessoal falando, toca a segunda de Dó, né? Segunda de Dó, depois de Dó vem um Ré, né? Dó, Ré é a segunda, né? A terceira, Mi, a quarta, Fá, né? A quinta, Sol, a sexta, Lá, a sétima, Si, e a oitava de novo, Dó, né? Então, o pessoal pensa em termos de número, de intervalos. Isso é extremamente importante, tá? Porque é isso que vai mudar. Tudo que a gente pensa em termos de música é intervalo, né? Porque esses intervalos, eles estabelecem relações e sensações. Eu falei para vocês da música do Tubarão, lá do filminho Tubarão, né? Aquela musiquinha, né, que é uma música incidental, né, não é uma música, é uma música feita para uma cena, diversas cenas, né? O objetivo dela é trazer, né, rechear uma cena de tensão, né? Então, o sujeito faz 2 notas ali, que o intervalo entre elas é de um semitom, né? É o intervalo mais curto que tem na nossa música ocidental. Em outras músicas mundo afora existem outros intervalos, mas na nossa é o menor. Isso causa uma tensão, né? Então, esses intervalos muito curtos, eles são tensionados, né? É por isso que algumas escalas, como por exemplo a pentatônica, que é uma escala que funciona em qualquer coisa, ela é pentatônica justamente porque a gente tirou os semitons dela. Então, você não tem uma nota do lado da outra. As notas são todas distantes, então elas não se chocam. Fica uma escala tranquila. Por isso que os roqueiros aí adoram, né? Improvisa no rock, pentatônica, pá, né? E os japoneses, né? Isso aí vem do Japão, né? Os orientais usavam a escala pentatônica, né? Então, e o ritmo ele abrange, então, o tempo, né? A duração do som e também a duração das pausas. Só que tem uma coisa interessante aqui. Existe uma métrica. Essa métrica é a seguinte. Em alguns momentos, nós vamos ter notas que são mais fortes, né? Então, quando você canta parabéns para você não canta assim, de forma homogênea. Você canta parabéns para você, nesta data querida, né? Então, essa métrica, que ela tá vinculada com a tal da síncope que eu falei para vocês, né? Então, toda música ela tem esse pulso, né? Toda música tem o pulso, que é a sensação de regularidade, né? Então, aqui também tá. Eu até fui ler aqui da quinta aumentada, eu me perdi. Então, a música ela tem o pulso, né? Toda música tem um pulso, né? Algumas não,
tá? Algumas não, mas aí já é coisa ou de música contemporânea ou de música medieval, tá? Você não tem a sensação, né, assim, a sensação muito clara do pulso, né? Então, assim, ou então, às vezes, é muito difícil você achar a estrutura pulsante da música, é muito difícil. Mas, de forma geral, a música popular, né, o pulso, ele dá o sentido de regularidade da música, né? Então, nós agrupamos esses pulsos em pequenas unidades, que são chamadas de compasso, né? Então, um compasso pode ter 2 pulsos, um compasso pode ter 4 pulsos, um compasso pode ter, enfim, o mais comum na nossa música aqui são música brasileira, 4 e 2, né? O pulso, gente, é uma sensação, né? Inclusive, no aprendizado de música, talvez sentir o pulso seja uma das coisas mais difíceis, né? E é a partir desse pulso que a gente vai criar toda a diversidade de música que existe, né? É o que a gente chama de ritmo. Às vezes o pessoal fala assim, eu gosto do ritmo rock, eu gosto do ritmo de jazz e tal. Isso não é ritmo, isso aí é gênero, é estilo, né? O ritmo é a forma como nós arranjamos os sons e os silêncios seguindo essa pulsação, né? Então, por exemplo, o samba, tradicionalmente, ele tem 2 pulsos importantes, né? Quem gosta de música aí sabe, né, já pensa nas formas de compasso do samba, blá, 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 né? Não vamos chegar nesse nível, né? Então, assim, o samba, ele é sempre 1, 2, sempre não, tá? Quase sempre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, né? Aí você fala, tá, mas 1, 2, tá beleza, 1, 2, 1, 2. Né? Mas tem uma métrica aí. Em geral é 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Então esse 1 é mais forte. Esse 1 é mais forte. Ele é o tempo forte. Né? Então no samba é pum, bum, pum, bum. Não. O samba, em geral, o tempo forte não é no 1, é no 2. Então faz. É por isso que quando o cara tá tocando aquele tamborzão, o Marcelo tá aí, o Marcelo é chegado na percussão. Né? O cara, ele põe a mão, né, na pele, no tempo 1, e bate com a baqueta no tempo 2. Pum, bum, 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 né? Então ele dá esse sentimento, parece um coração, né? Na bateria, o bumbo, né? E interessante que, por exemplo, em alguns estilos do candomblé, o grave, ele não é o que dá o pulso, né? O grave, ele é o que faz o improviso, né? Então, assim, nem sempre a gente vai ter esse grave, né, como seguindo a pulsação, né? A harmonia, ela é a organização simultânea de notas. Então, quando o amiguinho aí vai tocar um Legião Urbana na roda de churrasco, né? Pode ter um churrasco que rola pais e filhos, né? A música que fala de suicídio, o cara toca no churrasco, todo mundo feliz, louco. Vai tocar o quê? Toca Legião Urbana. O que o cara está fazendo? O que o seu amiguinho está fazendo lá? Ele está fazendo acordes, né? Então, por exemplo, você pega lá, não sei se apresenta aqui. O tocar um som melodicamente é tocar as notas por sequência. Então é isso aqui, ó. A escala de dó, né, ó. A escala de dó, tocado melodicamente. Agora, uma parte dessas notas, toca Raul, estava demorando. A parte dessas notas são aproveitadas para montar um bloco. Esse bloco é chamado de acorde, né? Eu vou fazer aqui mais camisolão, tá? Ixi. Ó. Isso aqui é um acorde. Isso aqui já é uma estrutura harmônica. Tá? Nelson, mas se eu tocar uma nota de cada vez desse acorde? Continua sendo um acorde tocado melodicamente. A gente chama de arpejo, né? O pessoal chama de arpejo. Mas é harmônico. Tá? Então, quando nós tocamos várias notas ao mesmo tempo, de forma simultânea, nós temos os blocos, né? É importante isso, pessoal, porque nem sempre foi assim, tá?
a harmonia, ela se desenvolveu muito a partir da ópera, né? E principalmente depois, o movimento que veio depois da ópera, que foi o barroco, né? A ópera está no comecinho do barroco, na verdade, né? Foi ali que a gente começou a desenvolver uma harmonia, porque antes disso não existia, né? O que existia era mais melodia, né? E contracanto, melodias arranjadas, né? No século XVI, um sujeito chamado Rameau, ele publica o Tratado de Harmonia, aonde estabelece um sistema de notas que permite a gente criar harmonia, né? É o que o Bach vai fazer depois no Cravo Temperado, né? Onde ele cria uma série de arranjos para as 12 tonalidades, né? Então, para que haja harmonia, tem que ter o quê? Tem que ter a noção de tonalidade, que não existia até então. Inclusive, instrumentos, tinha cravo, por exemplo, que não tocava todas as tonalidades. Não é igual você hoje, que você pega um violão e um piano, você toca qualquer tonalidade, né? Você começa a tocar lá, o cara fala, tá muito alto, tá muito baixo, tá muito agudo para mim, tá muito grave para mim. Aí você vai lá e muda o tom. Vou tocar num tom mais grave, mais baixo, né? No barroco não existia isso. A música era composta num tom para aquele instrumento, né? O desenvolvimento técnico, a criação do piano, né? Depois no classicismo, com Mozart, depois com o romantismo, aí abriu isso, né? E a gente tem lá o timbre, que é o que define o instrumento, a voz, né? A forma, que é como a música está estruturada, né? Na música clássica existem formas consagradas, como, por exemplo, a fuga, a sonata. Na música popular, a forma, por exemplo, refrão, parte A, parte B, parte A, né? Termina com o refrão, então volta a parte B, né? Pensando em Legião Urbana, né? O pessoal do Legião aí do fã-clube vai ficar bravo comigo. Mas assim, pega lá, Freixo Caboclo, qual que é a forma? Rapaz, eu não sei, né? Que é uma música que vai, né? Ela é um poema, assim, musicado, né? É uma música que vai, você não sabe, não tem forma, não tem refrão, né? É por isso que, do ponto de vista do mercado, os empresários aí, né, o pessoal que ganha dinheiro com música, não gostava, né? Principalmente nos anos 80, né, que tinha que ser aquele rockinho, cuequinha lá, né? O pessoal não gostava muito, né? Legião Urbana, né? E é uma banda que acabou fazendo um sucesso, na verdade. Eu estou zoando aqui, brincando, mas os caras, eles faziam uma música diferenciada, né? Uma música de 9 minutos, cara. No churrasco, 9 minutos é muita coisa, né? O sujeito fica louco. Em 9 minutos, ele perde noção de onde ele está, né? Então, o começo da música está de um jeito, no final, você já brigou com a namorada e já está bravo, já com ciúme, né? Então, a forma, ela também traz a noção de repetição, né? De você compor a música em partes, fazer o arranjo em partes, né? E essas partes se relacionando, né? Mas de vez em quando você tem essas músicas aí que tem um formato um pouco que foge à regra, né? Mas o interessante é que essas partes, elas repitam, né? Ninguém consegue, por exemplo, a não ser que você tenha a leitura, né, que tem uma partitura, mas ninguém toca uma música de 20 minutos sem repetição, né? É a tessitura, né? A tessitura, ela diz respeito ao espectro, né, que é utilizado aí pelos compositores, né? Ou, por exemplo, a música pode ser monofônica, quando ela tem uma linha melódica só, né, sem harmonia, polifônica, quando tem mais de 2 linhas melódicas, ou homofônica, quando é ouvida contra um acompanhamento de acordes, que é a música básica nossa aí. Você tem um violão tocando e um sujeito cantando, né? Ou uma banda tocando e um instrumento solista solando, né? Uma base. E a letra? A letra aí já é a canção, né? A canção, ela é aquela música feita para voz, né? Feita com poesia, né? E a gente vai falar mais sobre isso depois, tá? Eu vou pular essa parte aqui, porque o tempo está passando e eu quero chegar aqui, tá? Tá, Nelson, falou agora de som, falou de música, e vamos falar de geografia, né? Como
como eu já apontei para vocês, a geografia, ela chegou tarde aí na coisa da música, né? Ela abraçou. Tá? A gente começa a ter os primeiros estudos sobre música. No começo, em 1991, tem um estudo do professor João Ferreira de Mello, do Rio de Janeiro, onde ele estuda a espacialidade dos compositores de música popular, né, no Rio de Janeiro. 1991, né? Se eu não me engano, é a dissertação de mestrado dele. Em 2000, ele vai publicar a tese de doutorado dele, né? Também trazendo aí a música como uma preocupação, né? Então, assim, não é um tema recorrente, não é um tema que apareceu aí nos últimos 30 anos, né? Mas com mais força mesmo, as dissertações e teses, não há livro, né? A gente acho que tem só um livro só publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é um livro organizado pelo Alessandro Dozena, né? Que é um professor lá da Federal do Rio Grande do Norte. Ele tem uma formação musical, né? Ele é percussionista, é formado em Rio Claro, eu acho. E era um desejo dele fazer organizar um livro nessa temática, e acho que em 2016 ele publicou esse livro. Isso é uma geografia e música, diálogos. Tem na internet para baixar isso aí, tá? Muito legal, porque ele vai mostrar como que é feita a pesquisa em música e geografia no Brasil. Tá tudo representado ali, tá? A pesquisa que é feita em música na geografia brasileira está representada por esse livro. Não tem nada que fuja daquilo que é feito que fuja daquilo lá. São 8 ou 9 artigos que mostram como que a pesquisa na geografia brasileira aborda a música, tá? Então a gente tem, na verdade, nos últimos 15 ou 20 anos, dissertações, teses e alguns artigos publicados em revistas, em geral, revistas não são as grandes revistas que dão espaço para a temática, tá? E, com exceção desse livro do Dozena, eu desconheço outro livro que tenha sido publicado fazendo essa relação aí, né? O fato é que a música, ela sempre foi relegada a segundo plano, né? E ela tardou para chegar na nossa geografia brasileira por alguns motivos, tá? A Lily Kong, que é uma geógrafa de Singapura, né? Inclusive, ela é primeira mulher diretora da Universidade Nacional de Singapura, e ela é geógrafa, né? E ela é uma grande contribuição, ela é talvez, acho que no mundo, assim, o autor que mais publica, sobre música, que pesquisa, né? Eu acho que como agora ela está nessas funções aí burocráticas, diminuiu muito, né? Mas ali nos anos 2000, ali, primeira década, ela foi a que mais publicou, tá? E ela foi também a pessoa que começou a pensar sobre isso, né? Né? Então, tudo que eu vou dizer aqui não é eu que estou falando, não, tá? É claro que eu vou dar alguma ênfase aqui, né? Com base em alguma coisa que eu penso. Mas ela vai dizer que existe Lily Kong, tá? Ela vai dizer que existe uma supremacia do visual na geografia, mas na ciência de forma geral, né? O que é essa supremacia do visual? As nossas fontes de informação, as nossas fontes de dados, elas são, em geral, os nossos temas são aqueles temas que são visualizados, né? A geografia não é à toa que ela tem o conceito de paisagem, né? Que é um conceito que está muito ligado à visão, né? Ele mudou, né, depois dos anos 70, teve aí toda a aproximação com a geografia humanista, que hoje aponta que a paisagem, ela é, na verdade, tudo que se sente, né? Então, a paisagem não é só vista, ela é ouvida, ela é tateada, ela é cheirada, né? Olfato, né? Mas, para vocês terem uma ideia, no Milton Santos, a paisagem é o que se vê, da onde você está à linha do horizonte, né? É o que se vê. Se fosse assim, uma pessoa cega não teria acesso à paisagem, né? Mas há uma supremacia do visual. Tanto é que, quando a geografia passa a se preocupar com música, ela vai na letra da música. Ela vai estudar a letra, né? Por quê? Porque a letra é o texto,
é o que a gente lê e entende, né? É o que é a gramática, né? É o sentido da palavra, né? E é histórico isso, né? Por uma questão muito clara, gente. Os documentos que permanecem é o que se escreve, né? A música, ela só é registrada, ela passou a ser registrada nos últimos 140 anos, né? Então, você não se sabe como fazer a música. Hoje você pode ver uma orquestra tocando aí sei lá, uma sonata, né? Enfim, qualquer estilo musical aí, mas a gente também não sabe se era daquela forma que se tocava, né? Até mesmo porque os instrumentos são outros, né? Hoje o pessoal toca Bach em piano, né? O piano nem existia naquela época, né? Então, assim, a música ela não era registrada, né? Não tinha um registro musical. Diferente, por exemplo, do texto, né? Por que, por exemplo, a República do Platão chegou para a gente, né? A Poética do Aristóteles chegou para a gente? Porque isso estava escrito, né? E foi preservado, pelo menos parte, né? Parte da República, parte da Poética, foi preservado, né? Porque foi traduzido, foi escrito em outros idiomas, né? Agora, a música não. A gente não sabe. O que a gente sabe da música grega, por exemplo, é o que o Platão, o Pitágoras escrevia. A gente não faz a menor ideia de como se fazia música naquela época, né? Então, a supremacia do visual, ela é até compreensível, né? Porque só nos últimos 140, 130 anos que a gente começou a gravar música, né? Com uma qualidade muito ruim, né? E só melhorou mesmo a partir dos anos 20, dos anos 30, né? Que é onde se desenvolve todo o mercado fonográfico, né? Então, há uma supremacia do visual, né? O que é escutado, o que é ouvido, ainda é uma barreira, né? Então, coloquei, né? Por isso que existe o predomínio do tipo canção, né? Canção é aquela composição que soma música, tá faltando um acento agudo ali, né? Uma letra ou uma poesia, uma letra ou uma poesia. Portanto, é uma música feita para voz, né? Segundo o elemento que a Kong aponta, a depreciação da música popular, né, devido a uma postura elitista, né, explica esse silenciamento da música, né? A música popular, ela ainda está lutando aí para ser reconhecida, né? Isso é uma disputa histórica, né? Principalmente quando a gente pensa em alguns gêneros, estilos, né? Então, a ciência, se hoje ela parece que rompe alguns preconceitos, nunca, nem sempre foi assim, né? Aquilo que era popular não era visto como algo de valor, né? E mesmo coisas que hoje têm valor, ao tempo não tinha, né? O pessoal critica muito, por exemplo, alguns gêneros musicais brasileiros por causa de uma suposta pobreza de poesia, de letra, né? Gente, o blues, né? O jazz, que hoje são músicas consideradas aí de um certo rigor, de uma certa erudição, quando elas surgiram também recebia pedrada, né? O blues, quando ele nasceu lá, ele só falava de sacanagem também, né? O machixe, que é a base de toda a música brasileira, né? Que é a mistura do batuque africano com a polca europeia, no começo, né? Ernesto de Nazaré lá, ele ia escrever as partituras dele, ele não escrevia que era machixe, ele escrevia que era polca brasileira, né? Porque se falasse que era machixe, o pessoal fala, é música para dança, o pessoal fica se esfregando aí e tal, não é legal isso, né? Porque existia essa coisa do controle do corpo, né? Então, e a música popular, ela é relegada, né, foi relegada aí a uma certa um silenciamento, né? Ela não existia, assim. Então, o que houve foi sempre uma grande valorização das artes visuais, né? Do quadro, da pintura,
né? A música popular mesmo, ela começa a ganhar um destaque com o Carlos Drummond de Andrade, né? Que ele começa a pesquisar a música popular, e aí ele começa a divulgar isso, né? Então, e também com o Villa-Lobos, né? Que traz aí, né, a música popular, né, para dentro dos teatros, né? E um terceiro fator que impede, né, esse avanço da geografia brasileira sobre a música é o desconhecimento da linguagem musical e a sua história, né? É por isso, mais uma vez, que há o predomínio do tipo canção, né? Da análise e interpretação de letra, né? Tem algumas pesquisas, dissertações e teses que são feitas no Brasil. Eu não vou citar o nome desses autores aí, porque para não ser deselegante, né? Mas eles até apontam essa questão do desconhecimento da linguagem musical, que é o que a gente vem falando aí, né, desde as 15 horas. Eles até apontam isso como um problema. Só que quando o cara vai trabalhar a música, ele vai para a letra, né? Tem um autor aqui que eu posso citar, que é o Lucas Panitz, né, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Campus de Pelotas. Acho que ele deve estar na França agora, fazendo um pós-doc. Ele defendeu aí o mestrado, doutorado dele nos últimos 7, 8 anos, e eu acho que ele faz um trabalho legal. Eu acho que talvez, para mim, assim, o que representa mesmo uma aproximação da geografia com a música, numa condição que supera esses limites que eu coloquei aqui, né? Então, eu vou mostrar aqui depois, né? Ele faz aquilo que... Ele trata a música de uma forma que já é prevista, né, na agenda da pesquisa da geografia brasileira, mas ele traz elementos da linguagem musical, né? Então, ele vai pesquisar lá uma coisa que ele chama de templadismo, né? Ou subtropicalia, né? Numa alusão ao tropicalismo, né? Parece uma coisa assim de reforço gaúcho, né? Mas não é não. Se vocês lerem depois vai ser legal. Então, ele pega ali, por exemplo, a milonga, né, que é um gênero de música que se desenvolve ali no sul do Brasil, no Brasil subtropical, né, na fronteira com o Paraguai, na fronteira com o Uruguai, né, nos Pampas, e ele vai mostrar como que essa música, a milonga, por exemplo, ela reflete na obra de alguns autores, de alguns compositores, essa paisagem, né, a paisagem do vento frio, né, a paisagem do relevo mais plano, né, do chimarrão, um aspecto cultural, né, e ele vai dizer que essa paisagem ela é retratada na música utilizando uma linguagem, né? Então, por exemplo, ele fala do sistema tonal, né, por exemplo, ao predomínio das tonalidades menores, né, para representar o frio, né? Ele vai mostrar os instrumentos que são utilizados, né, que são instrumentos diferentes, por exemplo, que a gente vê nessa música mais do Sudeste aqui, né? Então, assim, o Lucas, eu acho que ele consegue um pouco entrar, né, na linguagem musical mesmo para trabalhar a geografia, né? E ele vai mostrar a territorialidade, né? Para ele, territorialidade é como esse grupo de compositores, eles se arranjam naquela região, né? Inclusive se arranjam estabelecendo um diálogo com compositores europeus, né? Então existe essa rede, perfeito, existe essa rede, né? Essa malha territorial. Então, o Lucas Panitz é um cara interessante aí para a gente ler, tá? Então a gente tem aí esses entraves, né, para a incorporação da música na agenda de pesquisa da geografia brasileira, tá? Então eu coloquei aí que existe uma predominância da canção, né? A canção, ela associa texto verbal e o texto musical, tá? Panitz, se eu não me engano, tá? Ela associa o texto verbal, alguns chamam de poesia, né? E musical, texto musical. Então, o texto musical é o sentido da música, tá?
integrado na canção, traz à baila uma questão teórica crucial, basicamente não abordada pelos pesquisadores, né, que mencionei. A relação entre letra e estrutura musical. Aqui é o seguinte, pessoal. Na interpretação da letra, a estrutura musical, ela fica de fora. Muitas vezes. Na maioria das vezes. Né? E a canção, se ela é a associação da letra, do texto, com o texto musical, com a música instrumental, né, há elementos ali da música que ficam de fora da interpretação. Tá? Sem essa junção, a canção ela não existe, a letra não existe. Né? Já que se constitui primordialmente dessa relação, cuja natureza é extremamente complexa, mas presente em toda a música vocal, tem despertado posturas teóricas diversificadas. O que eu coloquei assim, existe toda uma tradição de estudo e interpretação da canção. Né? Eu tenho até um livro aqui do Luiz Tati, quem quiser depois pesquisar, que talvez ele é o cara que mais pensa sobre isso, né? De desvendar aí a natureza da canção. Né? Não à toa a letra, se você tirar a letra da canção, é o irmão dele, é o irmão do rapaz lá da palavra cantada. Tá? Um dos livros é esse aqui, ó. O cancionismo, né? Cancionismo, composição de canções do Brasil. É Luiz Tati. Tá? É irmão do rapaz lá do Palavra Cantada. Então, o que esse autor aponta? Eles vão dizer o seguinte, ó, há uma relação muito forte na canção entre letra e música. Tá? E que na pesquisa em geografia, isso não aparece. Né? Não há, por enquanto, uma preocupação em se aprofundar, pautativo. Em se aprofundar nessa relação entre letra e música. Né? Música que eu falo, o texto musical. Né? Então, fica uma coisa meio capenga. Né? Então, quando a gente, por exemplo, aqui, isso aqui é muito comum, ó, tá? Talvez esse seja o principal tema, né, da agenda de pesquisa da geografia brasileira, quando se pensa em música, né? Que é a música como um artifício ou uma ferramenta didática no ensino de geografia. Tá? Isso é o que mais aparece. Se você colocar aí no Google, música e geografia, geografia e música, mas vai aparecer isso. Tá? Então, assim, só que a música aqui não é a música na sua plenitude, é a letra da música. Né? Então, o cara vai trabalhar lá, por exemplo, que é muito comum, tá? Vou dar um exemplo mais comum que existe. Regiões do Brasil. Né? Aí pega lá, região Nordeste. Aí o sujeito vai lá e pega lá, asa branca, né? E vai buscar na letra, né? Representações da paisagem nordestina. Né? Na letra. E o restante? Né? Eu, por exemplo, uma das características musicais que ficam de fora é a tessitura. Né? Se você pega o forró, vou nem falar da Asa Branca, vou falar do forró, que é uma música, né, que representativa da região Nordeste. Ela tem uma tessitura muito específica e que não existe em lugar nenhum do mundo. Né? Que é a formação sanfona, zabumba e triângulo. Né? O próprio triângulo, ele como instrumento musical, ele só existe lá. Quer dizer, passou a existir lá. Hoje você coloca um triângulo até no heavy metal, aí, se você quiser. Né? Mas ele passou a existir lá, dentro daquela formação específica. Né? Zabumba, triângulo e sanfona. Né? Definidora dessa canção aí. Né? A tessitura da música. Né? E parece que é uma orquestra tocando. Né? Outra coisa que fica de fora, por exemplo, a música nordestina no Brasil, ela não é uma música tonal. Né? Ela foge do padrão
de música europeia, daquela que veio, né, estabelecida lá no Barroco, e depois, no período romântico, ela começa a ruir, né? Que é aquela música que ela se organiza a partir de um centro, que é o centro tonal. Então, a música, ela começa, ela vai, ela vem, ela tem... Música é tensão e relaxamento, né? Tensão e relaxamento, música tonal. Tensão, relaxamento, e aí você relaxa no final, né? Então, o pessoal até colocou da quinta aumentada aqui, né? Essa relação tônica e quinta, que é a relação tônica e dominante, ela é a principal relação que existe na música tonal. Em outros estilos de música, talvez não exista isso, de forma tão clara assim, né? Não existe, por exemplo, na música nordestina, né? A música nordestina, ela é modal, né? Em geral, tá? Claro que não só isso, né? Então, assim, e é definidor desse tipo de música, né? Do forró, por exemplo. Então, da mesma forma que o blues é modal, né? Então, essa sobrevalência da letra, ela acaba deixando de fora toda uma riqueza de interpretação que não entra na pesquisa, tá? Então, continua existindo aí a hegemonia do texto, do visual, né? Então, por exemplo, nessas pesquisas que apontam a música como uma ferramenta para o ensino de geografia, a música é um ponto de partida, né? Ela é o primeiro passo rumo a uma leitura, que é importante, viu, gente? Eu não estou falando aqui que não é importante, não. Eu mesmo faço isso bastante, assim, né? A gente usa a música, né, como ponto de partida. Mas é um ponto de partida para o sujeito, por exemplo, problematizar questões, identidades que estão presentes numa região, presente no bairro, né? Na cidade, né? Presentes no campo, na vida do campo, né? Então, a letra é importante, ela é esse ponto de partida. A partir de uma interpretação de um trecho, você chega, né, a um pensamento mais concreto, né? Mas aí fica uma série de elementos de fora, né? E também um conceito que está muito presente aí em alguns estudos de geografia, principalmente o pessoal da Universidade Federal do Paraná, é o de paisagem sonora, tá? Só que, na geografia, a paisagem sonora, porque o Schaeffer, né, ele é um compositor, antropólogo canadense, ele que criou esse soundscape, esse conceito aí, né, paisagem sonora. Mas para ele, paisagem sonora não é só música. Na verdade, sim, nos livros dele, e eu tenho alguns aqui, música é o que menos aparece, né? Ele está falando de som, sobretudo som, né? Então, o que esse conceito traz para a gente? Ele vai dizer que existe um arranjo de sons que define a identidade de alguns lugares. Então, por exemplo, ele vai falar da paisagem glacial, ele vai falar do som do gelo quebrando, né? Ele vai falar desse gelo derretendo, percorrendo, né, as fissuras, né, das rochas, as fissuras do próprio gelo, né? Então, ele aponta assim, existe um arranjo de sons que são definidores de lugares ou de paisagens, né? E que existe também uma relação com o tempo, né? Com uma rotina. Então, por exemplo, é comum que nas cidades do interior de São Paulo você tenha, depois do almoço ali, umas 2 horas da tarde ali, determinados tipos de pássaros, né, sobrevoando e cantando as casas. Mais para o final do dia, vinham as maritacas, começam a gritar, né? E... Pessoal, eu vou ler depois, tá? Então, assim, você não tem uma única paisagem sonora, né? E no caso das cidades do interior de São Paulo, o canto, o som dos pássaros, ele é muito presente nessa paisagem sonora, né?
Só que o conceito de paisagem sonora também, ele se relaciona, né, com outros aspectos da vida, né? Então, por exemplo, o pessoal que estuda lá religião, né, geografia, né, existe uma paisagem sonora definidora, por exemplo, de religiosidade, né? Então, quando você vai falar de procissões, né, de cultos que acontecem, por exemplo, em áreas abertas, né, ou mesmo dentro de estabelecimentos, né, dentro de igrejas, existe uma paisagem sonora definidora, tá? Então, você pega, por exemplo, o culto em determinados tipos de segmentos religiosos, né? Então, você tem a presença, por exemplo, de orquestras, né? O culto nessas religiões novas, né, neopentecostais, aí já tem o som de guitarras, contrabaixo, bateria, porque são músicas mais populares, né? Que é o... Como é que chama essa música aí? Gospel. Existe isso? Existe, né? Gospel. Né? São vários gêneros musicais, mas que têm uma temática em comum, que é falar de Deus, enfim, né? Agradecer, coisa do tipo, não sei. Por exemplo, as igrejas batistas, o coral, né? O coral bastante presente. Nas congregações, né? As orquestras, né? Principalmente de sopro e corda, né? Inclusive com métodos de musicalização próprios, né? Mas essa música se mistura, né, com o som lá da oratória, né, dos sermões, né? Então, por exemplo, a performance de um pastor gritando, né, de um padre carismático cantando, né, ou de um arcebispo fazendo um sermão, é diferente dentro daquele espaço religioso, né? Então, o espaço da cidade, a paisagem urbana, né, das centralidades, do centro especificamente, né, as sirenes, como já apontaram aí, né, enfim, esses estudos de paisagem sonora, eles são muito presentes em outras áreas também aí, né, não só na geografia. Acho que talvez na geografia ele apareça menos do que em outras áreas, né? E eu coloquei aqui, pessoal, para a gente terminar, tem esse livrinho aqui do Geografia Cultural, que é aquele organizado, aquela série organizada lá pela Estadual do Rio de Janeiro, né, que tem o Roberto Lobato Correia, né, como um dos organizadores. Tem aqui nessa edição, tem um texto do George Corney, né? Esse é um geógrafo, se não me engano, inglês. Ele também escreve bastante sobre geografia e música, e ele talvez seja, junto com a Lily Kong, uma das maiores referências nessa temática no Brasil, tá? E ele vai apontar alguns temas possíveis quando se pensa esse diálogo entre geografia e música, tá? Então, ele coloca lá uma primeira temática, né? A delimitação de regiões musicais e a interpretação da música regional, tá? Que é mais ou menos aquilo que eu falei, né? Alguns estilos, alguns musicais, alguns gêneros musicais que trazem uma representação, né, de aspectos regionais. Então, você delimita essas regiões de acordo com a presença daquele gênero, né? Frevo, né? Por exemplo, na região central, né? Da região nordestina, né? A relação entre a distribuição espacial da música e as migrações humanas, né? Que é uma coisa que o Panitz faz lá, né? Ele enxerga ele esboça até um mapeamento, né?
da localização de atuação dos compositores, né? E como eles compõem uma rede de comunicação no sentido de firmar essa territorialidade, né? A organização espacial da indústria da música e de outros fenômenos musicais. Aqui, esse tipo de estudo tem bastante, tá? Tem uma relação aí com a geografia econômica, né? E a turma, até além de fazer essa cartografia, né, da indústria fonográfica, eles fazem até um debate interessante sobre a indústria cultural, né? Boa parte deles baseado lá naquelas ideias da Escola de Frankfurt, né? E bastante críticos, assim, em relação à música como mercadoria, né, e como produto, né? Os efeitos da música na paisagem cultural. Então, por exemplo, a presença de salas de concerto, festivais de rock, né, shows, né, circuitos musicais, né, e como que essa paisagem ela tem um entorno, e como isso se organiza, né, a partir desses eventos, né. Esses eventos são, alguns deles sazonais, né, então é uma paisagem que ela não é perene, né. As relações da música com outros traços culturais, como religião, política, culinária, né, boa parte dessa questão religiosa a gente já falou aqui, né. A relação da música com o ambiente natural, né. Então, por exemplo, o próprio Moore Schaeffer, que é o cara que é o criador aí do conceito de paisagem sonora, ele trabalha muito ele é compositor, enfim, né, uma formação musical bastante complexa. Ele traz, né, para suas composições esses sons da natureza, por exemplo, né? Mas a gente tem, por exemplo, também composições, estilos muito focados, né, na questão ambiental, né, ou em algum ambiente especial, como, por exemplo, o espaço rural, né, presente em determinados estilos musicais e gêneros, né, alguns gêneros que são essencialmente focados, por exemplo, na natureza, como, por exemplo, a música pantaneira, né, que fala sobre lá, representa, né, as características do Pantanal, coisa do tipo, né. A função da música nacionalista e antinacionalista, né, os hinos, né, os símbolos nacionais que estão presentes tanto na música como o uso da música, né, para criar identidades, né, nacionais, por exemplo, né. Então, alguns estilos, gêneros são muito identitários nesse sentido, né, o samba no Brasil, né, coisa do tipo, né. A origem e a difusão do fenômeno musical, né? Então, alguns estilos de gêneros têm uma origem e se difunde, né? O caso aqui que é bastante trabalhado na literatura norte-americana é o caso do blues, né? E por consequência também o jazz, né? Que nasce ali no sul, no delta do Missouri, né, Mississippi, em New Orleans, e migra, né, depois de um certo período, para o norte, né, mais especificamente ali em Chicago, né. E, inclusive, tem alguns estilos de blues, né, que são muito identificados, né, o blues do Texas, o blues do Sudeste, enfim. E a evolução de um estilo, gênero ou música específica de um lugar, tá? Eu dei uma apressada agora no final, pessoal, a gente sempre apressa no final e fica mais, vai jogando, né? Mas é porque já é 5 para 5, e... bem, o que eu preparei para vocês é isso, né? Espero não ter frustrado aí a expectativa de vocês, né, de ter gastando muita energia em algum assunto em algum tema que não seja de interesse, né? Porque às vezes esse tema ele chama atenção, né? Muito mais para o lado artístico, né? Aí o cara ele quer falar de arte, discutir uma estética,
a pessoa quer discutir né, uma filosofia da arte e tal, ou discutir a relação entre arte, música, arte e ciência. Não era minha intenção fazer isso, né, até mesmo porque eu nem teria condição de fazer isso. Mas faz parte também desse debate, né? Então, um professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Matos, que inclusive estudou com a gente, estudou comigo aí na Unesp, no final dos anos 90, e ele fez a dissertação e a tese de doutorado dele estudando a música Guarani, no Mato Grosso do Sul, né? E ele vai para uma linha totalmente diferente, assim, ele faz um negócio que, assim, eu também não entendo muito ali do que ele fala, não, mas, assim, ele vai para uma linha do Deleuze, Guattari, né, e tem ali um esforço, né, de fazer uma reflexão filosófica bem grande, né, inclusive com um vocabulário, todo bom professor, um vocabulário atípico, né, utilizando, ressignificando alguns conceitos, inclusive conceitos típicos da música, né, como ritornello, né, que é um conceito da linguagem musical e que é utilizado por esses autores aí com outro significado e que mistura aí música com análise social, né? Então, é mais ou menos isso, viu, pessoal? Eu tinha preparado uma visão um pouco técnica aí, né? Mas é desse jeito que eu penso aí. Talvez, e com certeza não é a única forma de estabelecer esse diálogo, né? Mas espero que, como professores, né, a gente consiga traduzir isso dentro da sala de aula. E, de repente, aí, as pessoas que têm interesse, né, fazer suas pesquisas, iniciação científica, mestrados, doutorados, nessa temática aí, né, e é uma temática ainda que tem chão ainda, né, o tema é novo né, e, de repente, o esforço de aprender essa linguagem pode trazer aí uma contribuição interessante, né, enriquecer a geografia brasileira, né? É isso aí, pessoal. Obrigadão, viu, Nelson? Muito legal, hein? Não me frustrei. Que bom. Ô, João, eu vou, então, esse material aí, esses slides, se alguém tiver interesse, eu posso depois estar enviando para o pessoal por e-mail, tá? Com base naquela lista que você passou para mim. Uhum. E só não garanto que eu vou fazer isso hoje ou amanhã, tá? Vou até dar uma melhorada ali em alguma redação, e aí eu encaminho para vocês por e-mail, né? E se alguém quiser entrar em contato, né, pode mandar e-mail aí. Eu tenho interesse em estar discutindo isso com as pessoas. Beleza, se precisar de ajuda também para mandar esse e-mail, eu tenho as listas aqui no meu computador, você pode encaminhar para mim e a gente faz essa ponte aí. Tá, ok. Pessoal, até mais então, tá? Obrigado aí, mais uma vez agradeço o voto de confiança, o interesse por estar participando, né, da fala. A gente não tem aquele tempo, né, para dialogar, perguntas e respostas, mas fica aí o e-mail, né, para quem quiser entrar em contato, fica à vontade, tá bom? E eu me despeço,